Saudações, meus queridos robozeiros de todo o Brasil, Caio Sasaki quem vos fala, e é um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um Caçadores de Robôs Traders. Hoje, recebendo ninguém menos do que André Massaro. Vocês vão descobrir quem é esse sujeito. Se você está por dentro do universo SmartBot, provavelmente você precisa desse cara. Ele te ajuda pra caramba no dia a dia e você ainda não sabe disso. Você vai descobrir como esse cara te ajuda no dia a dia com as operações automatizadas. André, muito prazer ter você aqui com a gente. Então, vamos lá, né? Conhecer um pouco da sua pessoa, como é que você veio parar nesse universo, um breve resumão. Você é um cara que tem mais de 20 anos de mercado, né? Sim, e eu tenho bastante tempo, também talvez não tanto tempo, mas não muito distante disso, no mundo das operações automatizadas e das operações quantitativas. Então, assim, já que você começou falando, né, sobre a minha pessoa, falando sobre questões pessoais, inclusive, que são importantes para entender o contexto, então eu tenho que começar falando uma coisa pessoal minha. Eu sou clinicamente louco. Tá? Assim, eu tenho um papel escrito que diz isso. Você tem um atestado. Né? Então, assim, eu tenho vários problemas da cabeça. Minha cabeça é completamente zoada, tá? Boa. Oficialmente, né? E qual é a importância disso para o nosso assunto? A importância disso para o nosso assunto é o seguinte, é que eu sou uma pessoa que por questões psicológicas, emocionais, etc e tal, eu não posso ficar operando no mercado financeiro olhando para a tela de um computador. Então, todas aquelas coisas que a gente fala do trader emocional, passional, que erra, que fica empolgado, que entra em pânico, que cancela stop na mão, que aumenta o risco, quer dizer, todas essas coisas sou eu. No entanto, eu nunca aceitei passivamente aquela ideia assim, ó, mercado financeiro não é para você. É melhor você procurar outra coisa. Né? Tem uma frase famosa que é atribuída ao banqueiro John Pierpont Morgan, né, do banco JP Morgan, que é uma frase sobre advogados, e que ele fala assim, eu não pago advogados para me dizer o que eu não posso fazer. Eu pago advogados para me dizer como fazer o que eu quero fazer. E eu adotei esse mesmo espírito com o trading. Então eu falei assim, olha, o que eu não posso fazer eu sei, mas eu quero saber como fazer, como eu posso operar no mercado financeiro, ganhar dinheiro no mercado financeiro, a despeito das minhas limitações, a despeito desses problemas todos, pessoais, psicológicos, cognitivos, dê o nome que quiser. E o caminho que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei, é o caminho dos modelos quantitativos e automatizados. Isso numa época em que o mercado financeiro ainda não tinha sequer uma fração dos recursos que tem hoje. Tá? De desenvolver estratégia, de tentar sair do achismo, porque quando você é uma pessoa, vamos dizer assim, psicologicamente um pouco mais frágil como eu... Tem um ponto importante, tá, de falar isso. Você tá se depreciando, porque assim, só uma correção, né? O Massaro é uma pessoa que foi diagnosticada com superdotação. Então ele tá falando um problema... Isso aí é você que tá falando. E que é um problema, porque assim, a pessoa geralmente quando ela tem um grau de superdotação, ela tem de fato alguns problemas, limitações em áreas às vezes emocionais, tudo. Mas assim... A superdotação é por sua conta, eu não sei do que você tá falando, tá? A gente pode canalizar isso para um caminho, no caso, você foi pro universo do mercado. Exato. Então, mas tem um laudo para isso que te já apontou nesse caminho. A questão é que assim, eu tive que contornar essa limitação. E nesse aspecto, eu gosto de me colocar... Quando você fala assim, que eu tô me autodepreciando, na verdade, eu não diria autodepreciando. Na verdade, eu tô tentando me conectar com um monte de gente. E eu sei que não são poucas pessoas que também já passaram por uma experiência de mercado financeiro, já tiveram aquele impacto de tipo, olha, isso não é pra mim. Porque a pessoa, às vezes, ela fica... impactada por uma perda, por alguma coisa. E o que eu quero dizer é assim, olha, não se apresse em dizer que isso não é pra você. Pode ser que seja pra você,
mas de uma você outra, não por esse caminho. Mas você não viu a ferramenta correta, o caminho correto para você chegar nisso aí. Tá? É isso aí. Eu, na minha busca, eu cheguei nos modelos quantitativos e na automação. Aí eu quero chamar a atenção, observar que eu faço questão de dizer as duas coisas separadamente. Porque tem muita gente que fala robô de investimento, como se fosse a estratégia. O robô de investimento não é estratégia. Não o robô é a mecânica, é a execução, a automatização. Então, assim, é possível você ter estratégias de investimentos não quantitativas, mas que você opera com robô. E é possível você ter estratégias quantitativas que você não opera com robô. Você opera manualmente. Então, não necessariamente as duas coisas vão estar juntas. Eu, nos meus estudos, na minha busca, eu estudei as duas coisas. Tá? Tanto a automação quanto a modelagem quantitativa. E cheguei num bom caminho. Quer dizer, em determinado momento eu cheguei num modelo funcional, em alguns modelos funcionais, que se adaptam à minha realidade. Tá? Então, é aquela coisa assim, eu falei dessas questões psicológicas, né? Quer dizer, aquela montanha-russa, olha, eu tô perdendo dinheiro, tô ganhando dinheiro. E tem uma outra coisa também, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar com o que eu vou falar agora, que é o cansaço. Então, você fica olhando o gráfico, você fica acompanhando o gráfico, e é exaustivo. Exaustivo fisicamente, porque inclusive você tá na frente da tela, você vai sentindo tensão, você nem percebe, mas você vai enrijecendo tudo, você vai travando. Ou chega ao fim do dia, você tá, cara, lombar doendo, pescoço travado, você começa a se esticar e se estralar todo, porque o cansaço te leva a tomar decisões erradas. Com certeza. Então, assim, um problema clássico que acontece com traders é o famoso dia de fúria. Que é quando o sujeito, assim, às vezes ele tem muitas perdas, ele já tá de saco cheio, ele fala, quer saber, eu vou enfiar tudo que tem aqui, seja lá o que Deus quiser, né? Aí ele entra numa aposta. Então vira o dia de fúria, do tipo assim, ó, eu vou recuperar, ou eu recupero o que eu perdi, ou eu me quebro. E ele vai dobrando, frequentemente o cara se quebra. O dia de fúria, ele é, na grande maioria das vezes, o resultado de um esgotamento. A pessoa não aguenta mais. Tá? Então tem pessoas que, assim, eu conheço algumas pessoas, você tá, eu até incluiria nisso, que quando tá olhando para uma tela, tá acompanhando o fluxo, etc., o sujeito é uma pedra de gelo. Consegue executar, quer dizer, consegue manter total objetividade. A maioria das pessoas não é desse jeito. E eu me coloco como um caso extremo, talvez eu seja um caso extremo, para mostrar para as pessoas, assim, não tá perdido. Boa. É que talvez você não foi apresentado para certos caminhos. Felizmente, eu fui apresentado para certos caminhos lá atrás. Então, contando um pouquinho do meu histórico, né, com robôs, com automação, quando eu me interessei por bolsa, eu me interessei por bolsa, meu interesse por bolsa surgiu na década de 90. Caramba! Às vezes eu conto essa historinha assim, que eu trabalhava numa empresa, ainda era a época da bolha da internet, né? O meu também surgiu na década de 90, mas por uma coincidência, porque eu tenho um primo que começou a trabalhar como office boy numa empresa, numa corretora, e virou operador de bolsa de valores, porque já estava dentro da empresa nessa época, década de 90, e ele era um das caras que ficava com o telefone aparecendo no Jornal Nacional, então eu era muito próximo. Cara, foi a forma como eu entrei em contato muito próximo, né? Porque aí esse primo de quebra morava comigo, morava lá na casa dos meus pais. Mas assim, nos anos 90 era a época da bolha da internet, da Nasdaq. Final da década de 90. E era uma época que assim, tinha IPO na Nasdaq todo dia. Todo dia. E muita gente fez fortunas com IPO. Então era aquela coisa assim, porque toda vez abria uma empresa nova de tecnologia, ela explodia, né? Era uma bolha. Tanto que a bolha explodiu depois. E na época era até curioso, porque as pessoas falavam assim, olha, acabou, mudou, os ciclos econômicos agora são diferentes, então agora a análise técnica, a análise fundamentalista não serve para mais nada, agora é só IPO. E fortunas foram feitas naquela época, e eu fui fazer um passeio uma vez, um passeio de barco, foi em Angra, né? Aquele passeio de turista, assim, de escuna, né, de turista. Eu tava lá na marina, e aí de repente eu vi uma lancha gigantesca, daquelas cabinadas, e o nome do barco era assim, Nasdaq me deu. Então aquilo me impressionou muito.
Então, meu interesse de bolsa começou ali. Mas aí eu segui uma carreira profissional, trabalhando em empresa, o assunto ficou um pouco de lado. E ali por volta de 2002, aproximadamente, que aí eu comecei a me interessar por bolsa, abri conta em corretora. Eu lembro da primeira ação que eu comprei na vida. Foi o BBR11, que era o Banco Unibanco, que na época era separado. Foi a minha primeira ação, né? Comprei totalmente no chute. E ali começou meu interesse, eu comecei a estudar. Rapidamente eu vi que eu entrava nesse turbilhão emocional. E aí eu comecei a usar algumas ferramentas, né? Na época, você não tinha feeds automáticos de dados, você não tinha execução de ordem como você tem hoje. Você não tinha hoje uma plataforma que você vai executar a ordem na plataforma. Não existia. Tinha um home broker. Só, e era um home broker... Que era um home broker que iniciou em 1998, né? Era ruim que dói, ruim. Plataformas gráficas era para você ver gráfico. Só. Né? E mesmo assim eram poucas. Exato. E eu lembro, eu usava o Metastock, que é um dinossauro da época, né? Eu fiz curso para usar o Metastock na época, né? Tinha um cara que dava curso, que eu aprendi com ele, que eu nunca mais ouvi falar dele. Era um egípcio que morava no Brasil. Talvez ele deva ter voltado, né? Curioso. E ele era um cara que ele já tinha uma abordagem quantitativa e usava um plugin do Metastock que chamava TradeSync, fazia os backtests, etc. Né? Então, a minha introdução ao mundo quantitativo começou mais ou menos daí. E aí que eu cheguei à conclusão, falei, olha, a única forma de eu poder realizar meu sonho, meu desejo de ganhar dinheiro no mercado financeiro é por esse caminho. Porque se eu for pelo caminho do trader discricionário, do cara que fica tomando decisões em tempo real olhando para a tela, eu falo, esse caminho não é para mim. Então é sempre importante lembrar que no mundo do trading, como na vida, você tem inúmeras formas de você chegar no mesmo lugar. Então aquela pessoa que fala assim, eu quero ser rico, eu quero ficar milionário. Tem milhões de formas de você ficar milionário. Exatamente. Né? Você pode ser um empresário, você pode virar um artista, um traficante, um traficante coisa político. Boa ou ruim, um político. Mas assim, ninguém pode dizer assim, não, eu não posso ser milionário porque eu não tenho talento para empreender. Não, o empreendedorismo não é o único caminho. Não, exatamente. E no trading é a mesma coisa. Ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem vários caminhos. Você tem o caminho discricionário, você tem o caminho de longo prazo, de curto prazo, ações, opções, futuro. Você tem infinitas possibilidades. Técnicas e mercados. Então, para mim, para as minhas limitações, para as minhas características, esse modelo foi o modelo que funcionou. Posteriormente, eu comecei a me envolver um pouco com a comunidade Forex, ainda na época de transição da plataforma MetaTrader 3 para MetaTrader 4. Caramba! Lembrando que hoje o MetaTrader 5, que é super famoso, surgiu, se eu não me engano, foi em 2013. 2013. Foi. Né? Foi. Logo um pouquinho depois que ele foi chegar no Brasil. Exato. Tá? Então o caminho foi esse, né? Metastock, Forex. Aí conheci algumas pessoas no Brasil. O Brasil tem uma comunidade quantitativa de varejo, tá? Que também é importante ressaltar isso. Muito do mundo das finanças quantitativas é institucional, que é um mundo que não se comunica muito bem com o varejo. Não. Tá? O trader de varejo assim, é uma realidade completamente diferente do trader institucional. Sim. Aí eu conheci gente da comunidade de trading de varejo, alguns eu posso até dizer que em certos aspectos acabaram funcionando como mentores mesmo, né? Me mostrando coisas, me ensinando coisas. E eu assisti, eu testemunhei o nascimento da Smartbot pela mídia. Olha só. Né? Eu lembro quando surgiu, apareceu pela primeira vez, eu falei, pô, que interessante. Eu até abri uma conta demo, né? Aquela coisa, deixa eu testar. Na época eu olhei, eu não me interessei muito. Falei, é uma ferramenta que eu não dei importância naquela época. Posteriormente eu vi que eu não tinha visto com a atenção necessária. Né? Mas tem um ponto interessante, não sei se você vai chegar lá, né? Que você é uma pessoa que passou, inclusive, a aplicar as técnicas de modelagem quantitativa para fazer análise fundamentalista. Sim. O que não é uma coisa assim muito comum. Eu fui ver isso numa palestra da Bloomberg sobre modelos que eles rodavam dentro da plataforma para fazer justamente backtests
fundamentalistas, né? Isso é difícil de ver, até mesmo hoje em dia, né? Tirando, obviamente, o universo institucional. Sim. É que não é tão charmoso, né? Não. Mas aí que aconteceram coisas interessantes, né? Então, foi indo numa progressão. Aí a gente dá um salto no tempo, a gente vai parar na época da pandemia. Na época da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, aquela meio entediado, né? Alguns doentes, lamentavelmente, né? Alguns sofrendo por isso. E outros emocionalmente doentes buscando algum tipo de ocupação. Era tipo eu, né? E entre outras coisas, né? Que eu costumo brincar que nos meus momentos de tédio eu faço merda. Eu tomo decisões erradas, decisões estranhas. Uma das decisões que eu fiz por puro tédio foi me preparar para certificação de analista. CNPI. Tipo, eu não tenho nada melhor pra fazer, deixa eu fazer isso aqui, né? Aí eu fui, era até engraçado na época, né? Porque não tinha provas por causa da pandemia, os locais de prova estavam fechados. Então eu marcava a prova era cancelada porque voltava com o lockdown, né? Aquelas coisas todas. Mas enfim, eu consegui fazer a prova, Quem executava era a FGV e você tinha que ir até alguma unidade da FGV pra fazer, você não podia fazer a prova em casa. Exato, eu fiz a prova de máscara, tudo, né? E aí, eu veio da APMEC, né? A APMEC manda para os associados, participantes, oportunidades de trabalho. E aí veio um e-mail, assim, eu nunca me interessei, não era meu plano virar um analista profissional, mas aí veio um e-mail falar, precisamos aqui de uma pessoa para falar sala de day trade. Eu não vou fazer sala de day trade, não tem nada a ver comigo. Mas deixa eu escrever para esses caras aqui para de repente eles não ver se tem alguma coisa aí que vale a pena. Totalmente aleatório. Aí era um tal de carteira do investidor. Falei, cacete, quem que são esses caras? Aí eu peguei o domínio carteira do investidor e eu botei no Ruiz para ver quem era o dono do domínio. Apareceu um tal de Caio Sasaki. Eu falei, quem que é esse porra aí, né? E aí que eu conversei, então, com um amigo em comum nosso, que era o Becker, Eduardo Becker. Exatamente. Eu falava, Becker, tá aqui o negócio do Sasaki, não sei o quê. O que você sabe disso aqui, né? Ele deu boas referências. Aí, o resto é história. Eu me juntei à carteira do investidor como um analista meio júnior, aos quase 50 anos de idade, um analista júnior. E ali eu comecei a estudar os modelos quantitativos de base fundamentalista para fazer as carteiras lá, né? Que é hoje, né? Quando se fala da análise fundamentalista quantitativa, na maior parte das vezes está se falando de uma abordagem que se chama Factor Investing. É o investimento baseado em fatores. E que é o que eu uso, né? Então eu comecei a usar para as carteiras da carteira do investidor, vulgo CDI. Aí por uma série de circunstâncias, a SmartBot acabou incorporando a CDI. Sim. Até uma coisa curiosa, né? Quando eu entrei na carteira do investidor, era uma equipe de 5 analistas. Eventualmente eu me tornei o head de análise da carteira do investidor e o analista quantitativo. Por quê? Será que é porque eu sou um cara particularmente talentoso e que eu tenho alguma vocação para liderança? Não, definitivamente não. Porque todo mundo foi embora, eu sou o cara que sobrou. Né? Aí eu falo, você, né? Aí a SmartBot incorporou a carteira do investidor e trouxe as carteiras de ações fundamentalistas quantitativas para a Smart Invest, que é a divisão da SmartBot. E elas estão lá até hoje. Sim, tá? E performando. Performando muito bem, diga-se de passagem. Exatamente. Tá? Elas são carteiras alfeiras. Elas são geradoras de alfa. E, inclusive, para a curiosidade, tá? No dia anterior a essa gravação que a gente está fazendo, eu fiz a atualização de umas carteiras de lá, que é a carteira Quality. Né? Lembro dessa. Exato. Né? Então, elas estão lá. E aí, assim, dentro da SmartBot, eu fui galgando certos degraus pela mesma coisa, não pela minha competência, pela minha beleza ou pelo meu sex appeal ou pela minha inteligência inacreditável, mas simplesmente porque eu era o cara que ia sobrando. Falou, ó, já que tem tu, é tu, né? Na verdade, eu posso dar outra visão. Você ficou por lá porque você era justamente a pessoa que entendia de rodar modelos quantitativos e você podia escalar o trabalho que uma vez já foi feito por uma equipe inteira. Essa é a versão bonita da história. Com o mesmo nível de resultado, só que, você rodando os modelos.
Que é o que o universo automatizado faz? Porque você para pra pensar, o que um trader humano faz? Ele vai lá, ele tem as estratégias dele, ele executa na frente do computador, mas por ser um ser humano e ter as limitações de um ser humano, ele não consegue, obviamente, executar dúzias, centenas de estratégias simultâneas. Então, o que o universo automatizado e quantitativo fez por nós? Ele deu a possibilidade de você escalar. Né? Então, o que aconteceu com você foi nada mais nada menos do que um movimento natural. Nesse aspecto eu concordo totalmente com você, porque, por exemplo, a carteira do investidor e a Smart Invest tem aproximadamente, acho que 7 ou 8 carteiras, e que assim, a equipe de research da Smart Invest, ela está integralmente na sua frente. Então assim, eu toco tudo sozinho. Inclusive quando eu tô de férias. Com modelos. Quando eu tô viajando, às vezes eu falo, preciso de 15 minutos para atualizar uma carteira aqui. Então, nesse aspecto, você tá correto. É isso, tá? é isso. Quer dizer, eu sou a área de research de um homem só, né? O exército de um homem só. Exato. Isso é até complicado, né? Porque eu tô aqui no podcast da SmartBot, que é a empresa para qual eu trabalho. Mas eu tô falando assim, ó... Você aí que é um grande banco, etc e tal, você tem uma área de research aí de 200 pessoas que não faz, né? No fim das contas tá mal suando para bater o Ibov. Falou, ó, aqui a área de research inteira aqui, tá? É bem mais barato, né? Ó, eu aqui fazendo pitch de emprego aqui em pleno podcast da SmartBot. Mas enfim, aí galgando os degraus ali... No final de 2025, aí aconteceu uma coisa assim que eu considero uma vitória pessoal minha. Era uma coisa que eu queria, um grande desejo meu, eu diria até meio que um presente de Natal, que é assumir a área de research dos robôs. Legal. De desenvolvimento dos robôs. Porque eu já era o analista responsável pelos robôs, junto à CVM, junto à APMEC. Você é um cara que já assinava. Quer dizer, então... Pela parte técnica dos robôs, quer dizer, então pega os robôs da SmartBot, que tem indicadores técnicos ali, eu sei tudo que tem lá, respondo por eles, mas eu não necessariamente desenvolvi as estratégias dentro dele. E agora, desde o final de 2025, que eu tô nessa parte do desenvolvimento de estratégias, então aqueles que usam a SmartBot não apenas para o desenvolvimento de estratégia, mas às vezes para consumir estratégias prontas da própria SmartBot, vão começar a pegar estratégias desenvolvidas por mim, que ainda estão sendo desenvolvidas de forma gradativa. Grande parte do que está no cardápio, por exemplo, da Smart Play, outras são estratégias desenvolvidas anteriormente. Estão no ranking. Tem muita coisa que você herdou, exato. Né, pegou o bastão e tá seguindo adiante. Né? E que já tá lá, né? Eu não vou mexer no time que tá ganhando. Exatamente. Mas as pessoas que acompanham ali vão ver que gradativamente vão começar a surgir coisas novas e que são coisas que vão ter o meu DNA ali, né? Boa. Então, né, eu considero isso, assim, uma grande oportunidade, até porque tem uma coisa assim, quando eu fui para CDI, carteira do investidor, e eu comecei a fazer as carteiras quantitativas, eu dei um arranco no meu desenvolvimento pessoal, porque é diferente quando você tem que fazer. Porque eu ficava nos estudos, e aquela coisa, para mim, o estudo de modelos quantitativos era uma dieta. Sempre pra semana que vem. E é uma teoria, e uma coisa é você entender das coisas, sabe, as regras, sei lá, do jogo de xadrez. Outra coisa é você jogar xadrez e vencer partida e perder partida. O dia que alguém puxou a espada pra mim e falou assim, você tem que colocar essas carteiras no ar semana que vem. Aí a coisa andou. Aí muda mudou. Muda totalmente. No caso da SmartBot é a mesma coisa. Então eu tô comprimindo muitos anos de estudo, porque agora eu estou sendo obrigado a fazer. Agora não é mais uma coisa assim, não, porque eu vou estudar quando der tempo. Não, eu tenho que fazer ali porque é um produto comercial. E tem um robô seu indo bem, inclusive em bit, né? Mas esse não é meu. Então, mas se você herdou, você abriu ali o capô, revisou, não, na verdade, a história não é bem assim, né? É que nem no automobilismo. No automobilismo, assim, às vezes você vai numa categoria do automobilismo, você tem a equipe de fábrica e a equipe que é apoiada pela fábrica. Quer dizer, não é a equipe oficial da fábrica e a equipe apoiada pela fábrica. Então,
entre os managers da SmartBot, tem um que a gente pode dizer assim, que não é da fábrica, mas é apoiado pela fábrica, que é a Refactor. Sim, né? sim. Então ali tem robôs de bit que foram desenvolvidos por mim, né, que não são não são oficialmente da SmartBot, quer dizer, não fazem parte da SmartPlay. Muito embora tenham sido desenvolvidos por Exato, mas foi desenvolvido por mim e é importantíssimo porque conhecimentos e rotinas que eu estou desenvolvendo naquilo vão ser usados para outros produtos que estão sendo desenvolvidos para a SmartPlay. Então, tudo é conhecimento e o conhecimento de um lado ajuda no conhecimento do outro lado. Sim, né? sim, sim. Então, assim, tudo vai se ajudando para que a gente vá tendo modelos cada vez mais robustos, cada vez melhores, cada vez mais funcionais, para que as pessoas possam usar, né? Então, sim. eu particularmente, assim, eu tô muito animado com as perspectivas para 2026, né? Com a possibilidade de colocar todos esses anos de estudo, etc., agora na linha de tiro mesmo. E hoje, tá entre as minhas atribuições na SmartBot, então tá assim, tem as carteiras da Smart Invest que estão lá, né? Como se diz em inglês ali, alive and kicking, né? Estão ali vivas e funcionando. Com execução automatizada. Essa foi a diferença de quando, de fato, o CDI foi absorvido pela SmartBot. Porque antes era só indicação de o que comprar, agora tem a execução automatizada junto, né? Então tem uma solução tecnológica. Agora tem o desenvolvimento de estratégias nos robôs da SmartBot, os robôs pré-formatados, né? Então ali Tangram, Price Action, né? Quem é mais familiarizado com a SmartBot sabe que tem os robôs que são parametrizáveis. Sim. Então, aí o que acontece? Uma pessoa, vamos imaginar um trader que tem uma estratégia boa, bacana, que funciona, e que ele consiga replicar essa estratégia dele usando as ferramentas da SmartBot. Porque qual que é a característica da ferramenta da SmartBot? É a facilidade, ela é amigável. Sim. Você não precisa ser um programador para criar um robô por lá. Diferente de ser uma ferramenta que você tem que programar, que você tem que hospedar essa ferramenta num servidor virtual. Você tem que conseguir base para fazer rodar os backtests. Então ali é uma ferramenta de nuvem, tá tudo ali, é tudo botãozinho de slide, você escolhe lá seus indicadores, parametriza, você pode testar lá dentro mesmo e tchau, tá? Então vamos dizer que uma pessoa que tem uma estratégia bacana e que ela consiga programar ali dentro, lembrando que a programação ali é ridícula, né? É literalmente você clicar botões e selecionar os indicadores. Eles comparam muito com a ideia do espoleto, que você tem os ingredientes já pré-cortados ali e você junta os ingredientes, escolhe o tipo de massa, o tipo de molho e lá no final sai um prato. Então a ideia deles é isso, você tem uma série de presets, né, de parametrizáveis, que você vai escolhendo quais você aciona, com que períodos você, enfim, dosa eles e juntando aquilo no final sai um robô daí. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa estratégia, além da opção que ela tem de ela usar aquela estratégia para ela própria, se ela quiser, né, num espírito talvez um pouco mais empreendedor, colocar aquela estratégia comercialmente disponível, ela pode fazer isso. Vender no marketplace. Ela pode colocar no marketplace de forma legalizada. Por que legalizada? Porque ela está usando um robô da SmartBot, do qual o responsável sou eu. Então eu assino para a pessoa. Exatamente. Né? Porque, assim, é igual o laboratório, né? O laboratório de manipulação sempre tem o farmacêutico responsável. Exato. Pela fórmula que está sendo as cápsulas lá que você compra de pré-treino, seja lá o que for. Ali é a mesma coisa, né? Tem um robô e tem um analista ali responsável, um estrategista responsável. Porque como que um robô de um parceiro, que é referido na SmartBot como um manager, né? Como que esse robô existe? Ele vai lá, ele tem que criar o robô. Então ele bota o robô numa conta demo, uma conta demonstrativa. Tem que ser... Eu sei que algumas pessoas vão dizer, a conta demo não vai. Isso é exigência da CVM. Porque se você executa numa conta real e comercializa, isso caracteriza conflito de interesse, né? Então é como se você estivesse comprando uma ação e querendo que outras pessoas comprassem também para te ajudar, né? Interesse pessoal. Claro que no universo do day trade isso não faz muito sentido, mas esse mecanismo de
de regulação foi criado muito com base nesse exemplo específico. Não, e veio por causa do copy trading. E veio se que às vezes o estendendo, pessoal enfim. fala, porque a Smartbot faz copy trading. Não é faz. copy trading. De fato, não. Copy trading é quando você tem uma pessoa que ela dispara o sinal e aí outras esse sinal pessoas é copiado, seguem. No nosso caso, não. O robô atua simultaneamente na conta de todo mundo. Exatamente. Eu sei que algumas pessoas, parece copy trading. Parece, mas não é. Mas tá? não é. Não é. E é até, coisa e até diferente. a prioridade na execução depende de diversos Não tem. fatores. O dono da estratégia pode estar ele operando numa outra conta ali, ele não tem prioridade na execução. Não tem, não é que ele vai sair largando primeiro. Exato. Agora um ponto interessante, até pelo fato de você estar dentro mas do desculpa, CDI... Sasaki, só para eu concluir essa parte aqui, que então dizer o seguinte, como que um robô vai para o ranking? A pessoa tem que fazer a conta demo, vai gerar o histórico, ela não pode ficar interferindo manualmente no robô, o histórico vai mostrar o desempenho. E o robô, ele tem lá os indicadores dele, os parâmetros que eu conheço. Eu posso não saber a parametrização exata, tipo se o cara tá usando uma média de 12 períodos ou de 14 períodos, mas eu sei os indicadores que estão lá dentro, eu sei quais são as ferramentas, não tem nenhuma coisa misteriosa. Então é aquela coisa assim, o sujeito ele vai ter lá o histórico dele. Se o histórico dele for bom, presume-se que a estratégia é boa, consequentemente a estratégia é adequada para ser comercializada. E aí o cara vai ver aquela estratégia e fala, esse robô vem performando bem, eu vou botar um dinheirinho aqui. Tá? Então fica tranquilo, porque é um robô que a gente tem controle dos parâmetros, a gente tem controle da execução, a gente sabe o que tem lá dentro, tem histórico. Todo o sistema é auditado, é robusto. Então não tem coisa assim, não estamos enfiando o cara dentro de uma caixa preta. Por isso que eu, como analista responsável, eu vou lá e assino na maior tranquilidade, porque o robô é meu. Para assegurar que aquela execução está sendo feita. A plataforma é minha. Sim. Eu sei que o cara não consegue fraudar aquilo, ele não consegue criar um resultado que não aconteceu. Exatamente. Tá? Então, se o cara quer essa possibilidade, fala, olha, eu quero desenvolver estratégia, não sou analista, etc e tal, vai lá, conversa com o pessoal da Smartbot ali, que você pode ter uma oportunidade de colocar suas estratégias na linha de frente ali. E é um oceano azul, né? Hoje é um oceano azul, tem demanda e na outra ponta tem pouca gente criando robô para comercializar e tem mais demanda. Sim, porque tem muito robô picareta. Exato, então, quando você vai, por exemplo... Inclusive em plataformas famosas do mercado. Sim, então, muitas dessas plataformas famosas são famosas pela picaretagem. Quer dizer, são excelentes plataformas, mas que você vai nos marketplaces e você vê, assim, estratégias que são claramente overfitadas, né? Que são super ajustadas. Martingale na veia para aumentar a taxa de cara, exatamente. Né? Lá a gente não usa essas drogas pesadas, assim, né? Então tem muito cara que tá vendendo robô aí que você vê, nossa, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas você vai ver resultado de overfit, de testes feitos de forma metodologicamente errada. Aquilo não é real. Aquilo não aconteceu. Né? Exatamente. Para um robô entrar no ranking da Smartbot, aquilo tem que ter acontecido. Sim, ele tem que estar executando no modo, como é que eles falam? Paper, né? Que é em tempo real por um tempo. Mas eu não posso fazer um backtest, vou fazer para um ano e eu vou enfiar aqui. Não. Tanto que é uma frustração, às vezes, do pessoal que começa a fazer estratégia lá, que ele tem que começar do dia zero. E o cara fala, mas eu criei meu robô perfeito, meu robô não perde. Isso esse diálogo, nossa, já tive várias vezes. Então põe aí, esse discurso já escutei muitas vezes. O que eu ia comentar é o seguinte, a gente, de certa forma, começamos a evoluir meio que junto nesse universo da Smartbot. Eu lembro até hoje que a gente foi parar lá dentro juntos, né? Exatamente, porque assim... Portal do Trader, eu CDI. Pelo Portal do Trader e você veio pelo CDI. E aí eu lembro muito você falando assim, cara, eu tô surpreso de ver como as melhores estratégias são, do ponto de vista técnico, ridiculamente simples, né? E foi um aprendizado para nós dois, né? Eu também aprendi pra caramba. Eu comecei a entender que, na verdade, uma estratégia simples, ela tende a ser mais robusta, justamente porque a estratégia overfitada,
muitas vezes ela é aquela que tem muita parafernália para chegar num resultado bom, que não é um resultado consistente. Né? Esse é o motivo pelo qual eu acredito que a inteligência artificial não vai dominar o mundo do trading, mas isso é assunto para um outro programa. Sim, né, por causa mas do ela é uma overfit. ferramenta que dá para você usar tudo, Sim. mas de fato. Mas lá na SmartBot, eu tive 2 grandes aprendizados. Que esses eu posso dizer assim que foram coisas revolucionárias. Tá? E que eu já sabia intuitivamente, mas lá dentro, observando, aprendendo ali, eu pude ver que o negócio realmente é real, até porque o pessoal lá tem um histórico prévio de sucesso com isso. Sim, pessoal, inclusive. Pessoal. Tá? Tem um histórico de sucesso com isso. Então, as 2 grandes lições que eu aprendi, a primeira é o seguinte, os robôs operam day trade, mas eles operam day trade com uma mentalidade que não é de day trade. Exato. Quer dizer, o day trade é um mero acaso, mas a mentalidade é a mentalidade do investidor de longo prazo. Pensar em curva de capital de longo prazo. É gestão. Então, porque eu vejo muito os day traders, eles têm muito aquela coisa de meta diária. Isso meio complicado. Dia a dia, às vezes até trade a trade, Exato. e o robô não tem nada disso. E assim, ali você vê mentalidade. curvas de capital de robôs que operando day trade, mas que passam por longos períodos de perda, depois recuperam. Os drawdowns, eles têm um comportamento que parece um comportamento de swing trade ou até de position. Sim, exatamente. Então, não dá para ter aquela coisa de, eu tô operando day trade, então eu vou controlar meus resultados numa base diária também. Então, isso é a primeira coisa que eu aprendi. Boa. Né? Tanto que o cara que vai para lá, ele vai com essa mentalidade, não, eu quero ganhar 200 pontos do índice todo dia, cara. Não, eu sempre falo, a operação é intradiária, mas a gestão é de longo prazo. Não é aqui. É isso. Isso aqui não vai dar certo. Tá? E a segunda grande lição que eu tive é que assim, essa também eu já sabia, já tinha ouvido, mas eu nunca tive a oportunidade de ver funcionando. No mundo dos robôs, então você vai para outras comunidades, você vai para a comunidade do TradingView, do MetaTrader, de todas as outras, você vê pessoas que estão tentando desenvolver o super robô, o robô definitivo, a estratégia, o Santo Graal. Então, não, eu quero fazer um negócio extremamente sofisticado, que vai, né, eles estão em busca do robô perfeito. No universo da SmartBot não existe o robô perfeito. Assim, não existe você criar uma estratégia perfeita e rodar 100 contratos nessa estratégia. Não existe essa busca por esse santo grau, né? Existe você ter 100 estratégias imperfeitas rodando um contrato em cada uma. Então, assim, ganha-se pela quantidade. Quer dizer, você cria um monte de estratégias. Enquanto tá todo mundo tentando criar uma estratégia com uma mega margem de vantagem, o que eu aprendi ali é que um bom robô ele é composto por muitas estratégias com vantagens marginais. Então, o que ganha, no fim das contas, essa é uma lição, demora pra gente digerir ela. Demora. O robô vencedor é o robô meia boca. Com expectativa positiva no longo prazo. Ele não pode ser um negócio que vai se explodir. Mas ele é o robô meia boca, ele é o robô nota 6. Mas você junta um monte de robô nota 6, extremamente simples e extremamente robustos. Eles vão se compensar em vários momentos. Você tem correlações invertidas entre eles. Então, quando você faz uma carteira de robôs, e não um único robô perfeito que você vai fazer, não sei o quê, porque você vai cair inevitavelmente na armadilha do overfit, você consegue ter uma curva de capital mais suave. Exatamente. Os robôs campeões da SmartBot, aqueles tanto que estão na Smart Play, quanto que estão no ranking ali na loja, salvo raríssimas exceções, são carteiras de robôs. São composições de robôs. E aí entra um pouco num assunto que a gente também conversou inúmeras vezes, que você executar múltiplas estratégias ao mesmo tempo, você não consegue fazer isso manualmente. Então, numa SmartBot da vida, se você quiser fazer uma carteira de robô operando 100 estratégias simultaneamente, você consegue fazer. Tranquilamente, sem problema nenhum. Uma não interfere na outra, não vai ter lentidão, o robô não vai bugar. Vezes, dentro de uma estratégia, muitas vezes você tem robôs que são a mesma coisa com pequenas variações.
Então e que vamos geram imaginar, resultados bem diferentes. Então vamos imaginar, por exemplo, um robô, sei lá, de cruzamento de média, tá? Uma coisa extremamente rudimentar. Um tem um cruzamento de média de 5 com 20 e outro tem um cruzamento de 10 com 40. Hipoteticamente, ó, tô falando coisa aqui que eu tô tirando da minha cabeça agora. Só um exemplo. Mas é aquela coisa assim, um típico estrategista da SmartBot, ele vai fazer um teste, vai fazer um backtest, aí ele vai ter aquele monte de resultados, ele vai falar assim, olha, puta, eu preciso escolher qual que é o melhor. Eu preciso ver qual que é o melhor. Essa postura do cara comum. O cara smartbótico, ele vai olhar e vai falar assim, ó, eu vou pegar aqueles que não foram lixo e o resto eu vou botar todos. Né? Então é mais ou menos assim. E vou distribuir. Ao invés de querer enfiar 50 contratos em um, eu vou botar um diversificação em 50, em vez da concentração. Exato. Eu ia colocar isso que você explicou de uma outra maneira, que para mim seria esse segundo pilar, né? Que o segredo não está no desenvolvimento de um robô específico, ele está muito mais na gestão de múltiplos robôs. Exatamente. Do que em um robô só. Né? Tanto é que eu falo para as pessoas assim, cara, você quer operar de maneira automatizada e a maioria das pessoas colocam como empecilho de eu não sei desenvolver estratégia. Cara, você não precisa. A maior prova disso é que existem uma série de assets de tesourarias que operam com robôs desenvolvidos por terceiros e ganham dinheiro. E como é que eles conseguem isso? Eles conseguem porque o trabalho está muito mais na gestão do que eles no desenvolvimento propriamente dito. Você saber desenvolver é legal? É ótimo, boa, mas ele não é o requisito indispensável. O requisito indispensável é a gestão. Se você sabendo gerir, você ganha dinheiro porque você pode usar robôs de terceiros. Agora, se você sabe só criar robô, mas você não entende de gestão, provavelmente você, inclusive, não sabe criar um bom robô. Então, a chance de você, de fato, ganhar dinheiro, apesar de saber desenvolver um robô, é muito baixa. Porque aí você vai criar justamente aquele robô. Ela vai querer o super robô. E você não vai querer lidar com a gestão de múltiplos que a gente cai na armadilha da busca do Santo Graal. Então, isso inclusive também é uma coisa interessante, né? Eu sei que pode parecer que eu tô fazendo uma defesa exagerada da SmartBot, mas é aquela coisa. A ferramenta da SmartBot, ela é uma ferramenta fácil. Ela é fácil de usar. Isso é a principal característica. Por ser fácil de usar, ela obviamente tem limitações. Ela não vai ser tão versátil, tão incrivelmente cheia de funcionalidades como uma ferramenta que você programa numa linguagem sofisticada. Do zero, o seu nível de parametrização, quando você domina a programação, ele é muito mais refinado. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, dá pra fazer tal coisa na SmartBot? Não dá, né? Porque é o trade-off de ferramentas fáceis de usar. Sim. Só que a grande verdade é que muitas vezes você não precisa daquelas coisas para ter o desempenho. Não precisa. Dentro dessa abordagem de você conjugar várias estratégias mais simples, uma ferramenta como essa te atende muito bem. E aí a gente volta para um assunto também que é recorrente em conversas nossas, que é a questão da responsabilidade pessoal. Às vezes a pessoa fala assim, meu robô não funciona porque essa ferramenta não tem a funcionalidade XXX super obscura, etc e tal, porque eu não consigo fazer backtest de determinado jeito. E aí não é bem assim, tá? Não é bem assim. Exatamente. Né? Quer dizer, o problema da sua estratégia não é que está faltando sofisticação nela. O problema é que, às vezes, ela é fundamentalmente ruim. Exato. E você tá tentando forçar a barra, tentando transformar um negócio ruim em uma coisa boa. Eu descobri isso por um outro caminho, porque eu comecei a me deparar com pessoas que, utilizando só a ferramenta da SmartBot, estavam criando robôs melhores do que aqueles que tinham acesso à programação raiz em Python e rodando ali machine learning, e o cara não estava conseguindo criar um robô que o outro sujeito lá na unha foi lá fazendo os parâmetros, fez o Tangram 3.0 e criou um robô muito mais consistente. Então isso começou a ficar mais claro para mim que, não é bem o caminho ser, ultra específico e mexer na vírgulazinha ali. Não é bem assim que funciona, cara. Então, muitas vezes você não precisa desse nível de sofisticação. Exato.
Você ganha na simplicidade e você ganha... Então, você pode compensar essa falta de sofisticação fazendo 10 robôs diferentes. Sim, sim. E um ponto interessante que eu acho também legal para quem quer desenvolver robôs a partir da SmartBot é que você tem aquele ranking e você pode começar a criar robôs a partir de modelos que já estão dando certo há alguns até anos. Então, você não precisa nem sequer de desenvolver, mesmo no sistema da SmartBot, um algoritmo do zero. Você pode partir de um algoritmo que já é vencedor e a partir dali trabalhar pequenas variações. Mas acho que isso é, inclusive, papo para outra vez. Que ele tá muito ruim. Porque também tem o seguinte, tá? Chamar a atenção. Muitas pessoas, elas entram num ranking e o que elas fazem? Elas olham um gráfico. Então, fala assim, ó, esse gráfico tá feio, eu vou descartar. Meu conselho inocente para uma pessoa assim, olha o que tem lá dentro. Porque às vezes você tá vendo uma coisa muito feia, porque o regime de mercado mudou, aquela parametrização não funciona mais, mas você tem uma ideia muito boa lá dentro que você fazendo alguns ajustes, mudando parametrização, você pode ter uma estratégia campeã. Às vezes não é campeã. feio, às vezes está. Exato. Feio. Você pode ter... É porque, assim, o robô que tá lá, às vezes, no site da SmartBot, é um robô que não sofreu manutenção, ele não passou por uma reotimização de parâmetros. Às vezes foi criado pela comunidade, porque tinha comunidade, que eram usuários, entusiastas. Então, de fato, a pessoa criou, colocou para todo mundo lá olhar e a pessoa mesmo largou a criação dela. Mas você pode ter uma boa estratégia escondida lá dentro que só precisa ser reparametrizada. Exatamente. Tem coisa interessante ali, tem bastante coisa interessante. Mas é isso. Minha gente, o papo tá ótimo, daria para ir assim horas aqui, mas a ideia era apresentar para vocês o cara que hoje tá ali nos bastidores, que você não sabe, mas como eu já disse, está ajudando você aí que usa a tecnologia da SmartBot, especialmente a parte estratégica, hoje assumindo muitas frentes, ou posso dizer não é frente porque tá tudo nos bastidores, né? Mas, enfim, se você usa robôs e automatização através da SmartBot, tem a mão desse cara aqui e faz sentido, né, trazer para você conhecer o trabalho fantástico que o Massaro vem fazendo. Muito obrigado, André. Foi um prazer receber você aqui no nosso episódio. Espero que possa vir mais vezes para contar as novidades que vão se seguir. Em algum momento aí é só chamar e a gente vai fazendo atualização das coisas. Maravilha, valeu. Valeu!